Vamos para a palavra. No livro de Lucas, evangelista Lucas. Lucas capítulo 5, pesca maravilhosa. Eu estava agora à tarde meditando um pouco, lendo alguma coisa, ouvindo também, para a gente continuar falando sobre fé. E assim, eu queria, antes de começar a exposição desse texto, fazer algumas perguntas aos irmãos. Quantos aqui já viveram alguma experiência de fé? Levante a mão. Só quem já viveu alguma experiência de fé. Muito bem, muita gente levantou a mão. Você que levantou a mão e disse que já viveu alguma experiência de fé, aí vai algumas perguntas. Você acha que fé é um sentimento, sim ou não? Os que acham que fé é um sentimento, levante a mão. Não? Não é sentimento? A fé envolve a emoção. Quem acha que a fé envolve a emoção, levante a mão. Não teve alguns que levantaram, alguns poucos. Quem acha que a fé envolve a vista, levante a mão. Eu acho que vocês estão mais ou menos instruídos, né? Fé não envolve vista, porque a fé não tem a ver com aparência. A fé não envolve emoções e nem sentimento, porque fé é uma vontade, é uma decisão, é uma convicção, é uma crença. Eu não preciso sentir para crer, eu creio para sentir. Agora assim, eu não me arrepiei, eu não chorei, eu não senti um calafrio, então Deus não está nesse negócio. Fé não envolve emoções, fé não envolve sentidos, fé envolve crença. Olha o que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Obrigado. E ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Mais uma perguntinha, vamos lá. Eu gostaria de perguntar, alguns aqui já tiveram respostas de orações onde você viu milagres de Deus acontecer? Não é a oração dos outros, estou falando de experiência pessoal. Quem aqui já teve uma experiência de algum milagre de Deus em resposta à sua oração? Levante a mão. Mas tem muita gente aqui que não levantou a mão. Se você nunca viveu uma experiência de um milagre de Deus na sua vida em resposta à sua oração, desculpe, você não está praticando sua fé. Porque a fé faz com que montanhas se movam. A fé é um instrumento indispensável para aqueles que querem ter comunhão com Deus, que quer se relacionar de Deus. Ele quer continuar experimentando mais e mais. Vai crescendo nessa intimidade e desejando cada dia experimentar mais de Deus. Nós temos aqui um grupo de discípulos que vivem com Jesus, andam com Jesus, mas ainda está no início ministerial, e eles estão aprendendo, ouvindo a palavra. Estava ali junto do lago de Genezaré, e pescaram a noite toda, e já tinham desembarcado e lavado as redes. Aqui é um detalhe interessante que me chamou a atenção, porque eles estavam ainda no mar, pescando, cansados. Eles já tinham terminado a pescaria. Já tinham lavado as redes. Eu não sei se aqui tem algum pescador, mas quando a gente fala de redes aqui, não é uma redezinha,
porque as redes de pesca eram enormes. E aquilo para dobrar, lavar, dá trabalho, não dá, irmão? 150 braços. Agora imagine você pegar aquele monte de linha, de chumbo, né? E vai dobrando, limpando, lavando, tirando os galhos, tudo. Depois que está tudo arrumadinho, Jesus chega e diz: volta a pescar. A gente está cansado. Nós pescamos a noite inteira. Já lavamos as redes, já está arrumada para guardar. Mas aí, Jesus diz: lançai as vossas redes para pescar. Meu irmão, se é uns crentes que eu conheço por aí, vai caçar o que fazer, Jesus. Estou cansado. Aí alguém aí assustou. Meu irmão, mas aqui eu estou falando de uma convivência. E se quando você tem uma certa liberdade com as pessoas, às vezes você fala alguma coisa. Quem tinha uma visão carnal, por exemplo, seria uma reação semelhante a essa que eu disse. Não foi o que os discípulos disseram, mas eu estou dizendo se for uma mente carnal. Eles entraram em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E Jesus está ensinando, possivelmente no mesmo barco da pescaria mal sucedida. Quando Jesus acabou de falar: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, esses discípulos estavam exaustos. Preste bem atenção, eles passaram a noite toda pescando. Eles não voltaram em casa para dormir, não. Jesus chega e começou o culto. Olha o texto, preste atenção. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, ora, Simão estava na pesca, então ele não ia sair dali e deixar as coisas, ele estava presente. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Ou seja, os discípulos ficaram, como diz assim, na prova, assim, a gente não pode ir embora. O mestre está ensinando, estamos todo mundo cansado, até precisando dormir, mas o mestre está ensinando, a gente tem que esperar ele terminar o discurso dele. Quando Jesus termina o discurso, está na hora de pescar. Se fosse eu, se Jesus, eu estou com fome, eu quero ir para casa almoçar. Ou então eu preciso tirar uma soneca. Passamos a noite, claro. Mas Jesus disse: voltem, lancem as vossas redes para pescar. Mas aí Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Eu vou começar a falar pelo menos de um dos princípios valiosos em relação a obter respostas de Deus às nossas orações e aos nossos pedidos. Esse princípio que eu vou falar, não tem como você violá-lo e ser bem-sucedido numa vida de fé. É impossível. Qual é o princípio? Obediência. Lá fora, para aprender a ler e escrever, você aprende o ABC. Na vida cristã, não começa com A, começa com E. O-B-D-C. Esse é o princípio valioso e fundamental para quem quer ter uma vida vitoriosa na sua fé. Obediência. A gente gosta de elogiar Abraão. Oh, Abraão, pai da promessa, pai da fé, o homem que se tornou amigo de Deus. Mas por que ele se tornou o modelo de fé? Por que Deus o chama de amigo? Porque ele sempre esteve disposto a obedecer. Não há um pedido de Deus, olha, estude a Bíblia. Não há um pedido de Deus que Abraão disse: esse eu não faço.
E os pedidos que Deus faz a Abraão, eu não sei se nós aqui faríamos, não. Vou falar só 2 aqui que é assustador. Sai da sua família, abandona todo mundo para trás, não leva ninguém da sua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se fosse os que andam por vista e não por fé, diria assim, mas eu posso ir, mas me dá o mapa. Me diz onde é a terra. Deixa eu ir lá conhecer primeiro para ver como é que é a casa que eu vou morar, a terra que eu vou trabalhar. Deus não disse isso. Eu vou te mostrar depois. Começa a empreitada. O caminhar pela fé exige autoconfiança, não em você. Né? Porque assim, a autoconfiança, na verdade, ela é um perigo, porque você começa a acreditar no seu braço. Tem gente que confia no seu braço, nos seus estudos, no seu dinheiro, no seu poder, no nome, no sobrenome da família, confia na sua capacidade. Ele disse, mas eu posso. Lembra de um rei lá em Babilônia, que quando ele constrói o palácio, quando ele vê toda a grandeza, ele diz, não é esta Babilônia que eu construí pelo meu poder, pela minha excelência, e ele se exaltou. Ficou tão ensoberbecido porque ele estava confiando no seu poder, no seu braço. Aí Deus diz assim, tu vai ver. Tirou o poder, e esse rei foi comer capim 7 anos. Quem é ele? Autoconfiança. Porém, a fé é diferente. A fé não confia em si. Leva você a confiar em Deus. Caminhar pela fé significa caminhar não por vista, não por aparência, mas significa depender de Deus. Ele saiu da sua terra e foi peregrinando. E Deus foi dizendo, acampa aqui, vai para tal lugar, fica ali, passa em tal lugar, e assim foi. Eu pergunto, Abraão entrou na Canaã, na terra prometida? Não. Mas Deus disse que a sua descendência habitaria a terra. Deus cumpriu ou não? Eu já falei, sem ter, contudo, visto a concretização da promessa. E aí você pergunta, e aí, pastor, como é que se explica isso? Simples. Vamos para Hebreus 11:39. Deixa o próprio texto responder. Eu já falei aqui em outra ocasião que quem tem promessa de Deus não morre. O que não morre é a promessa. A promessa de Deus, ela não pode ser invalidada. Mas nós morremos. Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Porque morreram antes. Mas com qual objetivo? Por qual finalidade? O versículo 40 responde. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estava tudo acontecendo dentro do projeto que Deus traçou. Eles não viram, mas nós vimos. Eu me lembro de Simeão, quando entra no templo, Maria leva Jesus para ser apresentado, e aí ele pega o menino nos braços e diz, agora os meus olhos viram a tua salvação, despede o teu servo em paz. Agora eu já posso morrer, tranquilo, porque eu já vi a promessa concretizada. Mas antes de Simeão, todos os que estavam aguardando a promessa morreram antes. Então aprenda uma coisa aqui, quem tem promessa de Deus morre, só não morre a promessa. Esse é o princípio. Então voltemos à questão, o que vai levar você a viver uma vida vitoriosa espiritual chama-se obediência à palavra de Deus. É você se submeter à palavra de Deus. Olha o que é que Simão disse, nós não pescamos nada,
não tivemos sucesso nenhum, mas debaixo da autoridade da tua palavra, lançarei as redes. Volta tudo aí que estava arrumado, desarruma tudo. Estamos cansados, mas vamos fazer força e vamos nos esforçar e vamos crer. Eu creio, irmãos, que houve sim uma confiança por parte dos discípulos, porque imagine vocês, depois de uma noite em claro, já dia alto, sei lá que horas, Jesus já tinha feito um culto de manhã, tinha terminado o culto, e disse, agora, em vez de ir para casa, vamos trabalhar, vamos pescar. E as redes já estavam limpas, prontas para guardar. E dá um trabalho desarrumar de novo e lançar ao mar. Quando eles lançaram as redes ao mar, a Bíblia diz que foi uma pesca tão maravilhosa que as redes estavam a ponto de romper e os barcos quase iam a pique, ou seja, quase naufragavam de tanto peso, de tanto peixe que encheu aquela embarcação, a ponto de quase naufragar. Eles ficaram assombrados, eles esperavam que havia de conseguir peixe, mas não com aquela quantidade. Deus é especialista em nos surpreender. Vou repetir, Deus é especialista em nos surpreender. E aí eu quero lembrar o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. O que é que está escrito em Efésios 3, 20? Acompanhe. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Opera onde? Opera em nós, irmãos. Às vezes nós pedimos algo e Deus nos surpreende fazendo algo muito superior àquilo que você imaginou. A gente precisa apropriar, tomar posse do que está na palavra. Olha o que diz Jeremias 33, 3. Esse todo mundo sabe. O que diz lá? Clamas a mim, responder-te-ei coisas pequenas. Pequenas? Grandes e firmes que não sabes. Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado e reservado para aqueles que o amam, aqueles que o temem. Então existem coisas extraordinárias e surpreendentes que estão reservadas por Deus para que eu e você nos apropriemos. Agora, infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época de uma geração fraca na fé, de uma geração pobre na fé. E mais parece com a descrição de Apocalipse, mais parece com essa realidade que nós estamos vivendo. Capítulo 3 e versículo 15. Parece o retrato dessa geração. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de nada, de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás para o Mensageiro da Paz, possivelmente em 91, 92, não me lembro exatamente. E nesse artigo que eu escrevi, eu falei exatamente sobre as condições espirituais da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, era um centro bancário. Além de ser um centro comercial, bancário, financeiro, era também um lugar onde havia as fontes termais. Aquelas águas quentes, né, que são até usadas para tratamento de pele,
uso medicinal. Aqui na Bahia tem o Jorro, Caldas do Jorro, que as águas são termais, Cipó, Caldas de Cipó, Caldas Novas em Goiás, né? A região Minas, Araxá, Poços de Caldas. Tem várias cidades onde tem essas águas termais que são usadas. Então, lá em Laodiceia, tinha as águas quentes, que eram usadas para tratamento de pele, tratamento de algumas enfermidades. Então, era uma cidade muito próspera, cidade populosa. E havia ali uma igreja que tinha muita gente, gente da sociedade, gente esclarecida, gente abastada, gente rica. E aí o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, que não é nem frio, nem quente. Vocês estão dizendo que estamos ricos, não temos falta de nada, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos levar isso aqui para o contexto espiritual. Comecemos pela questão da infelicidade. Será que a nossa geração é feliz? Será que a nossa geração é feliz? Olha só, é a geração mais abastada. Nós temos acesso a boas universidades, nós temos acesso a bens de consumo, viajamos, compramos casa, melhoramos de vida. A igreja hoje é rica. A Igreja Assembleia de Deus hoje é rica, meu irmão, é potência. Nós estávamos assistindo semana passada, lá em Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, vai ser inaugurado um super templo, com capacidade para mais de 10 mil pessoas. É o segundo maior templo do estado, só perde para a capital de Cuiabá, que o templo lá é cerca de 24 mil pessoas sentadas. A igreja é rica. O templo de Cuiabá, eu vi o irmão falando, avaliado em preços de hoje, seria 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Só o templo de Salomão da Igreja Universal custou quase R$1 bilhão. A igreja está rica, muito rica, abastada. Mas é um povo infeliz, sofrendo de depressão, sofrendo síndrome de pânico, não exercitam a fé, vive atrás de aventuras espirituais, correndo atrás de revelamento e profetada, vive atrás de tudo quanto é tábua de salvação, buscando socorro, cheio de problema de família, filhos passando por situações críticas, famílias desestruturadas, casamentos sendo deteriorados, não há consagração, a família não se reúne na casa de Deus para adorar, não se reúne em casa para louvar. Vivemos uma crise onde não existe felicidade. Muitas igrejas, os cultos são frios, engessados e amarrados. Eu tenho andado quase todo o Brasil. Eu conheço 20 estados do Brasil. E já fui nas igrejas em praticamente todos esses estados. E muitas das igrejas que eu fui, me deu vontade de voltar e ir embora para casa. Por quê? Povo infeliz. Não tem alegria, não tem celebração, não tem sorriso. Parece que as pessoas estão mal amadas. Parece que as pessoas estão infelizes, com um vazio, um buraco dentro de igrejas luxuosas. Catedrais suntuosas, mas não tem graça. Ninguém adora. Na hora de cantar, só canta o coral, só canta a banda, e o povo fica carrancudo. Não canta. E uma igreja que não canta é porque ela não tem alegria. Porque se tem uma coisa que denota alegria, é o ato de cantar. O povo de Israel, antes de ir para a guerra, cantava. Isso enchia eles de gozo, de coragem, de confiança. O povo não quer cantar mais. Nem nas nossas casas se ouve mais cânticos, porque antigamente as vitrolas funcionavam. Os discão de vinil funcionavam. Hoje ficou tudo tecnológico. Alguns ainda botam um fonezinho no ouvido e ainda ouve alguma coisa. O resto não ouve mais nada. E quando ouve lixo, porcaria.
Quando ouve, é música pancadão. Domingo mesmo, lá na minha casa, tem uns vizinhos lá que botam uns pancadão domingo. Eu falei assim, a tarde toda. Oh, ainda bem que não é de noite, que senão eu não conseguia dormir. E aqueles pancadão, pum, 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 e umas músicas depravadas, imoral, pornográfica, que é o que é consumido abertamente. Lixo, lixo, esgoto o tempo todo. É uma geração infeliz, se automutilando, se drogando, se matando. Eu nunca vi tanta gente suicidando tão jovem. É uma geração infeliz. É a igreja de Laodiceia escarrada. Tu és infeliz. Segunda característica. És uma igreja Como é que pobre, como é que é rico e é miserável? Porque tem muita gente que é rico e vive no seu mundo de fadas e não vive a riqueza. A maior riqueza é quando você é feliz. Tem muita gente que tem dinheiro, mas tem medo de botar o pé na rua, ser sequestrado, ser roubado, ser violentado. Só anda com segurança armada, em carros blindados. Olha como está a situação nas grandes metrópoles, nas grandes capitais. As pessoas nos condomínios de luxo, armados até o dente com medo, câmera. Mesmo assim ainda acontece assaltos e roubos, mortes, latrocínios. Tem muita gente na igreja financeiramente feliz, financeiramente abastada, mas eu percebo que geralmente na igreja as pessoas mais infelizes são ricos. Você vê o irmãozinho aposentado na igreja, não perde um culto, chora, canta, sapateia, alegra, e o rico travado. Olha para todo mundo. São poucos os ricos que sorriem. São poucos os ricos que falam em língua estranha. São poucos os ricos que choram na igreja. São poucos os ricos que chegam cedo na igreja e dobram o joelho. Virou doutor, agora eu sou médico, sou engenheiro, sou arquiteto, sou advogado. Não pode nem dobrar o joelho para não amassar o joelhinho. Era muito melhor que se você fosse pobre, porque se tornou um rico miserável. Ai, papai. Miserável. Pobre. Aqui essa pobreza aqui é pobreza de espírito. Não é pobreza nem financeira, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres, porque eles verão a Deus. Pobre não é um defeito. Porque existe aí na teologia da prosperidade que ser pobre é ser amaldiçoado. Eu sou pobre e necessitado, disse o salmista, mas o Senhor cuida de mim. A pobreza pela qual nós devemos fugir dela é a pobreza de espírito. É a falta de valores. É a falta de princípios. Nós vivemos uma geração, a geração mais pobre do Brasil é esta, agora, esta dos anos 2020. Você quer saber o que é pobreza de espírito? Entra numa universidade federal, aí você vai ver o que é desgraça. A maioria dos filhos de médico, de desembargador, de juiz, tudo cheirando coca. Tudo fumando maconha. A maioria, como diz o Siqueira, dando caneco. Sabe o que significa isso? Geração pobre, miserável, desgraçada, sem a graça de Deus. Aí você vê esse pessoal fazendo palestras nos auditórios das universidades, falando loucura. Aqui domingo, não sei quem estava aqui na igreja, quem estava aqui domingo na igreja? Pois é. Nossa, foi bom para eu saber quantos crentes estão ficando em casa. Levante a mão de novo aqui, os que estavam aqui. Olha, quantos que ficaram em casa.
Domingo aqui passou um vídeo mostrando um transexual, sei lá o que ele é, dizendo, dizem que nós queremos destruir a família. Queremos mesmo. E detonando, destruindo os valores. E aí, quando termina as palestras desses filhos de Satanás, tem gente lá, crente, eu estou dizendo crente, membro da igreja de Laodiceia, da igreja de Jesus não, de Laodiceia. Lá da igreja de Laodiceia, tudo aplaudindo. Agora aqui na Bahia teve uma palestra, promovida aí pela APLB, que é um sindicato de Satanás. Satanás, professores endemoniados. A maioria que estão ali são endemoniados. Eu não retiro uma vírgula. Aí um elemento usado por Satanás subiu no palco e começou a ensinar aos professores uma dança de funk moral, fazendo uma simulação de sexo dentro de um palco. E aí os professores caíram na riazada e todo mundo aplaudindo. Esse é o tipo de formação que está saindo de lá para vir para ensinar os nossos filhos. Está a serviço do diabo ou não está? Desafio a qualquer um que tem temor a Deus, se aquele lugar é coisa de Deus, aquilo é coisa do Satanás. Eu fui uma vez em uma reunião do sindicato da PLB quando eu era professor, voltei escandalizado para nunca mais pisar meus pés naquele antro do inferno. Estou falando porque eu sei o que é. Eu fui professor público. Os prefeitos tudo têm medo do sindicato de professor. Não tem um sindicato mais terrível, ameaçador e problemático do que esse sindicato. Outra coisa, disse para alguém essa semana, não existe falta de dinheiro na educação. Rola e sobra dinheiro. Quer ver uma coisa? Vocês sabem quanto veio no ano passado de dinheiro que fizeram para o município de Ituverá? Quem sabe aqui, levanta a mão. Aí, tá vendo? Eu sei. 22 milhões de reais. Dá uma média de 1.850.000 por mês. Eu pergunto, é falta de dinheiro, senhores? Vamos deixar de ser ingênuos. Não existe falta de dinheiro na educação, sobra dinheiro. Agora, se você falar que tem má gestão, que tem corrupção, que tem imoralidade, aí eu concordo. Isso aí tem mesmo. Claro que tem. Mas não falta dinheiro do Brasil, não, irmão. E aí eles ficam pressionando. Queremos dinheiro, queremos dinheiro, queremos dinheiro. E o dinheiro rolando. É igual sanguessuga, é insaciável. É uma geração cega, pobre, miserável e nu. Pastor, o senhor não tem medo de ser processado? Pelo inferno, não. Eu tenho medo de ser processado por Deus. Pelo inferno, não. Eu nunca tive medo das carrancas do diabo. Eu não. Se for para eu ter medo do diabo, então eu não precisava professar minha fé. Deus não me chamou para ser covarde. Eu garanto as calças que eu visto. Vamos fazer isso, que faça. Já processaram o pastor Silas Malafaia mais de 300 vezes. Ele está aí, livre e solto. É verdade que ele tem que ter um monte de advogado lutando, mas está aí, continua fazendo o trabalho. Se me processar, a gente arruma um advogado aí para defender a gente. E eu tenho um advogado que é sobre todos os advogados. Todos. Meu Jesus. Se eu não acreditasse nele, eu não falaria uma palavra aqui. Ou eu sou pregador para falar a verdade, ou é melhor plantar batata no asfalto. Agora, a gente sofre ameaça? Sofre. Tem gente que quer matar o pastor? Tem, eu já sofri ameaça, já fui ameaçado de morte algumas vezes. Mas deixa eu te falar, ninguém toca em minha vida. Só vou morrer
no dia que Jesus dizer, chegou teu dia. Mas diabo nenhum mexe na minha vida. A Bíblia diz, e se tem uma coisa que eu acredito, é nesse livro. A Bíblia diz assim, isso é fé. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. E se tentar tocar, Jeová bota a mão pelo meio. Alto lá, você não vai tocar não. Só toca se papai permitir. Se papai permitir, aí é porque chegou a hora de tocar. Caso contrário, não acontece nada. Mas vamos voltar. A fé realmente leva você a crer e a confiar. Você não tem que ter medo das carrancas do inferno e de Satanás. Então vivemos em meio a uma geração infeliz, insatisfeita, insaciável, que só quer o ter, não quer o ser, que não está preocupado com valores e princípios, mas está preocupado apenas com aparência. Não tem nada para promover mais a aparência do que isso aqui. Hoje eu estava andando na rua, fiquei com medo da menina até ser atropelada. Passei pelo carro, falei, meu Deus do céu. Ela andando na rua e fazendo isso. Aí eu olhei assim, eu falei, ô Jesus, dá juízo. Se é numa capital, é roubada. Aí eu vi uma outra distraída essa semana em São Paulo, que o pessoal está tão viciado que já está tendo torcicolo no pescoço. De tanto andar assim. É, tem que se tratar. E aí, distraída, viu o ladrãozinho passou. Ela quando ela olhou, ela nem viu para onde o menino saiu. Isso aqui faz o homem viver por aparência. As pessoas vendem ilusões aqui. O maior índice de roubo e golpe está aqui. Quanto mais você usa isso aqui, mais vulnerável você fica. Quer ficar fraco e vulnerável? Consome esse lixo o tempo todo. Eu vou te falar. Eu vou dar uma receita aqui para você se autodestruir. Quem quer se destruir aí? Levanta a mão. Quer não? Mas eu vou dar a receita. TikTok. Comece a seguir e a consumir TikTok. Você vai ficar imbecil, idiota, alienado, um bobão, porque só tem lixo. Ou eu falo para confrontar, ou não adianta eu ficar aqui, meu irmão, tá tudo... Porque tem gente que tá tudo lindo, maravilhoso, que terra maravilhosa, que Brasil lindo, que paraíso que nós estamos vivendo. Você tá cego, rapaz? Você é membro da igreja de Laodiceia? Eu não frequento a igreja de Laodiceia, não. Eu não. Eu sei onde ela está. Mas eu estou passando ao largo. Eu quero distância da igreja de Laodiceia. Eu quero frequentar a igreja de Filadélfia. Alguém mais aqui comigo? Vamos para lá que o relógio já tocou aqui, que é para terminar. Vamos terminar em 5 minutos. Jesus disse Pedro disse, sob a tua palavra lançarei a rede. Então o princípio da obediência é que leva você a realizar algo para Deus e ser alcançado por sua promessa. Mas eu quero ainda ler um versículo em Filemon, que me chamou a atenção hoje, versículo de número 22. Eu nunca tinha parado para pensar no que eu descobri hoje aqui. Esse negócio de fé está mexendo com minha cabeça. E eu espero que bagunce a sua cabeça, mas bagunce para o bom sentido. Para a gente se arrumar. Olha só o que está aqui, ó. 21 e 22. É um capítulo só. Certo como estou da tua obediência. Olha o que eu estava falando, princípio de obediência. Eu te escrevo, sabendo, isso é confiança, que farás mais do que estou pedindo. Isso é Paulo, escrevendo uma carta para o irmão Filemon. Versículo 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada,
Pois espero que por vossas orações vos serei. Quem foi solto e voltou foi Onésimo. Paulo não foi solto, não. Mas ele manda uma carta para ser entregue a Filemão, dizendo: me prepara a pousada que eu estou chegando. Mas como? Não tem alvará de soltura. Não tem advogado para soltar esse homem. E ele está dizendo que vai chegar e para arrumar pousada para ele. Como? Ele está louco, é? Aqui está uma coisa chamada fé. Quando você exercita a fé, alguém diz: está louco. Está delirando. Não pode estar normal. O homem está preso. Mas aí ele emenda dizendo: me prepara a pousada, pois eu espero. Não estou vivendo, mas eu estou na expectativa. Vai acontecer. Que por vossas orações eu serei restituído. Eu vou voltar ao convívio de vocês. Ah, meus irmãos. Essa fé extraordinária não falha. Deus gostou da fala de Paulo e não demorou muito tempo, Paulo foi restituído. E teve a oportunidade. É claro que depois ele veio a ser preso, mas aí ele já tinha certeza. Ele tinha tanta certeza depois que ele foi preso na última vez, que alguém chegou, amarrou, pegou o cinto e amarrou. Olha, o dono desse cinto, Deus está me dizendo que vai ser preso, vai acontecer isso. Aí ele disse: eu estou pronto não só a ser preso, mas para morrer. E se despediu dos irmãos em Jerusalém, e ele sabia que era a última vez que ele estava vendo os irmãos. E ele disse: não verei mais o vosso rosto. Mas aqui ele tem esperança. Não, aqui eu vou ver. Andar por fé é isso. É saber qual é o direcionamento que Deus está traçando para a sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Não existe melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Tudo que você for fazer, faça por fé. Trabalhe por fé. Alguém fica reclamando: oh, meu salário está ruim, meu trabalho está ruim, o lugar está ruim, não sei o que está ruim. Você quer melhorar? Sim ou não? Quem quer melhorar diz amém. Amém. O que você está fazendo para melhorar? Reclamando, né? Esse tipo de oração enche os ouvidos de Deus de enfado. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ver seus filhos, seu marido, sua família na igreja? Está na hora de parar de reclamar. Quem tem fé não reclama. Quem tem fé ora diferente. Estende as mãos e disse: Deus, eu estendo as minhas mãos para a minha casa. Eu abençoo meu marido. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo a minha família. Eu ministro que a minha casa, todos nós serviremos ao Senhor. É tua promessa. E eu me aproprio da tua palavra. E eu profetizo e declaro que eles são servos e teus filhos. E o diabo não tocará na vida deles. Em nome de Jesus. Eles estão guardados e protegidos do mal. Aí o crente que confia na palavra e é obediente diz assim: e aí, meu irmão, como é que está seu marido? Aí o que não crê diz assim: meu irmão, ore por mim. É uma cruz aquele homem. Eu luto, meu irmão. Você não sabe como eu sofro. Aí Deus diz assim: vai continuar sofrendo. Aí Deus diz assim: tá, vai apertar mais. Ele ainda não aprendeu a confiar em mim. Agora o crente que tem fé é diferente. E aí, meu irmão, como está a sua família? Graças a Deus, está tudo bem. Mas o marido já está salvo, está crente em Jesus? Pela fé já. Pela fé já. Mas ele está congregando? Ainda não. Mas é questão de dias para Jesus completar a obra. Aí Deus disse: gostei. Gostei da oração dela. Gostei. Não vai demorar. Ela vai ver o cumprimento da promessa. Não deixe o diabo soprar no teu ouvido dizendo que você não pode, que você não merece.
Ô irmão, se tem uma história entristecedora na igreja, essa história de merecimento. Se Deus vê que eu mereço. Irmão, eu estou lutando. Olha, eu já vi uns testemunhos aqui na frente. Todo lugar tem uns testemunhos que é assim: estou lutando para chegar no céu. Vai continuar lutando e pode morrer na praia, porque você está tentando se auto-salvar. Não vai não, filho. Salvação não é mérito. Estou tentando para ver se Jesus me recebe na glória. Vai ficar tentando. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, as coisas passadas ficaram para trás, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Significa que vivemos em novidade de vida. A velha vida morreu, a mentalidade mudou, a esperança é outra. Então eu não posso ficar preso no retrovisor. Eu fui, eu era. O diabo é que fica dizendo: tu fez, tu era, tu fazia, tu acontecia. Olha, pegue a Bíblia e leia para o diabo. O diabo precisa ouvir a Bíblia também. Olha, diabo, vou pregar para você. Se você fica aí me acusando, dizendo que eu não posso, que eu não sou, que eu não faço, eu vou te falar. Tu conhece a Bíblia, mas tem que ouvir, porque não tem nada melhor do... Fé exige confissão. E não existe confissão sem declaração pela palavra. Então, pega a palavra e lê alto. Eu vou ler a Bíblia aqui para você, diabo, que está querendo me acusar. Romanos capítulo 8, e versículo 1. O que está escrito lá, quem sabe? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Satanás, tu não vai me acusar não, porque toda a condenação foi arrancada, quebrada, retirada, e eu estou guardado debaixo do sangue de Jesus. Diga isso para ele. Às vezes, o diabo é tão susto que você está orando e ele sopra a coisa no teu ouvido. Aí ele fica dizendo lá: mas tu está lembrado que tu era assim? Quer dar uma de crentão, de bonzão, de santão agora, é? Levante com autoridade: sai, Satanás. Tu está derrotado e vencido, e você não pode ser resgatado, mas Jesus me comprou com seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu era, mas fui purificado, não sou mais. E você é um derrotado, sai de perto de mim. Repreenda ele, irmão. Mas tem gente que não se apropria da fé, e aí fica, vidinha dura, vidinha difícil, vidinha ruim, meu Deus. É porque você não exercita a fé. Eu vou encerrar com Policarpo, para a gente ir embora. Policarpo, um velhinho de 84 anos, 86 parece. E aí levaram ele para ser morto. Foi quem substituiu o apóstolo João na igreja lá em Éfeso. Na hora de ser morto diante, ele disse: olha, você pode se retratar a sua fé, e a gente lhe solta. Você é um velhinho de cabelos brancos. Eu não quero lhe matar. Aí o imperador deu a oportunidade: se você retratar, nega o seu Cristo, fica tudo bem, você volta para casa. Nesses 86 anos que eu sirvo ao Senhor, Ele nunca me abandonou. Eu nunca neguei o nome de Jesus. E não é agora, na hora da provação, que eu vou negar o nome dEle. Mas o Senhor será morto na fogueira, não tem problema. Acenda logo esta fogueira, porque eu quero chegar mais rápido perto do meu Salvador. As pessoas olharam para aquele velhinho e ficaram assombrados, mas ele seguiu para o martírio. Realmente atearam o fogo. E aí quando o fogo começou, ele: Senhor, faz uma oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de morrer pelo teu nome. Recebe o meu espírito na tua glória. E aí ele termina adorando e louvando ao Senhor. Morre louvando e adorando o nome do Senhor. Não reclama, não maldiz, não blasfema, mas adora. Isso é fé, isso é segurança, isso é confiança. Como está a tua fé em Deus? Alguém aqui tem problema? Deixa eu orar agora. Pode ficar em pé. Alguém aqui tem problema? Alguns têm. A maioria, graças a Deus, que não tem.
Alguém aqui tem familiar não evangélico? Alguém aqui está esperando um milagre de Deus? A partir de hoje você vai acreditar na sua oração e no Deus que você serve. Você não vai orar a Jesus se, pelo amor de Deus, tira o se. Tira o se. Você vai orar, Senhor, eu ouvi a tua palavra, e sob a tua palavra lançarei a rede. Sob a tua palavra eu vou declarar libertação para aquela pessoa. Sob a tua palavra eu vou cura da enfermidade. Sob a tua palavra eu vou declarar o milagre para a minha vida. Sob a tua palavra eu vou me apossar da tua promessa hoje. Comece a orar e exercite a sua fé agora em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. A nossa sede aqui no centro de Ituberá, a Rua Esperidião Caio, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.